Nós temos ainda como motivação uma outra passagem bíblica que nos impulsiona, que nos dirige para colocarmos novamente a palavra de Deus no centro das nossas reuniões. Há um texto muito interessante que é Hebreus capítulo 11, versículo 3. Através da palavra de Deus é que Deus realiza a sua obra no meio do povo. Deus falando, Deus se comunicando conosco, Ele vai nos dando então essa capacitação para que nós possamos absorver as suas obras, entender as suas obras. A palavra vai explicando cada uma dessas obras maravilhosas. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É interessante. A palavra é visível. Eu estou falando com você. Você está me vendo, mas você está vendo a palavra que sai dos meus lábios? Não. Tudo que foi feito daquilo que não é visível. A palavra não é visível, mas a palavra de Deus, então, tem esse poder de transformar uma coisa que não existe, algo que não existe, algo criativo, algo que foi criado. Portanto, a palavra é um instrumento de Deus se revelar a nós. E eu e você devemos pregar a palavra. Nessa matéria, pregação expositiva temática e princípios de homilética, nós estamos trabalhando com um texto, com matérias, com assuntos que vão exigir de nós verbalização. Palavra sendo pregada, sendo exposta, para que outras pessoas possam conhecer aquilo que nós temos exatamente na palavra de Deus. Logicamente, eu quero que você entenda que nós vamos dar, a partir de um certo momento do curso, muitas técnicas, para que você saiba transformar um sermão, uma passagem bíblica, um parágrafo predicável, numa mensagem. Mas sem dúvida nenhuma, é você uma pessoa importante para falar com Deus, novamente usando a palavra, somente através da oração, da presença do Espírito Santo na sua vida. Somente quando nós nos achegamos a Deus, pedindo para Ele que Ele nos ilumine, para que Ele nos revele a sua palavra, é que nós podemos fazer de uma boa maneira, uma boa pregação. Entenda bem, as técnicas que você vai ouvir não suplantam essa relação pessoal que eu e você devemos ter com Ele. Devemos ter uma relação em que nós falamos com Ele e deixamos que Ele fale conosco. Assim, a palavra de Deus vai tomando espaço, primeiramente na minha vida, na sua vida, para depois também tomar espaço naquela comunidade, naquele culto, naquela reunião que nós vamos ter. O estímulo para isso é muito claro e nós lemos esse estímulo em Hebreus 4, versículo 12. Essa é uma verdade. É através da palavra de Deus que Deus age em nós. Veja bem, eu repito, esta é a grande verdade. Através da palavra de Deus é que Deus age em nós. Em Hebreus 4:12, nós lemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você consegue entender esse versículo? Você consegue entender essas palavras? São palavras tremendamente profundas. E eu acho que o autor de Hebreus está usando muito daquela terminologia do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo faz uma comparação muito especial de que a igreja é o corpo de Cristo. E é verdade, é uma bela ilustração essa. E aí o autor de Hebreus, pegando talvez algumas das cartas que Paulo fez, ele coloca e ele usa um exemplo muito interessante, que é exemplo do corpo o corpo físico, o corpo nosso, o corpo humano. Ele fala o seguinte: olha,
Imagina um cirurgião tendo que operar, fazer uma cirurgia, separando juntas e medulas, partes muito interligadas, muito ligadas do nosso ser, do nosso corpo. E esse cirurgião teria que ter, então, uma habilidade tremenda, e o seu instrumento de trabalho, o seu bisturi, deveria ser realmente muito, muito, muito afiado para poder separar juntas e medulas. E aí o autor de Hebreus fala que, assim como esse cirurgião, a palavra de Deus tem esse poder de separar, pense comigo isso, pensamentos e intenções do coração. Uma coisa é que eu penso e outra coisa é a minha intenção. E se nós não dermos espaço para a palavra de Deus, com certeza nós estaremos nos submetendo a essa sociedade que hoje não quer pensar, não quer refletir. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Também um outro texto que pode nos estimular, que pode nos atrair para deixarmos a palavra de Deus sempre no centro das nossas reuniões, é João 17:17. A palavra de Deus age de uma maneira grandiosa e espetacular. Ela age como agente de julgamento, mas ela age também como avaliadora das nossas convicções. A palavra de Deus, de fato, ela é rica demais, e por isso, no Evangelho de João 17:17, nós lemos o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, diante disso, nós temos que entender que a obra de santificação é realizada por meio da palavra de Deus. Novamente, estamos percebendo a importância, o destaque, a primazia da palavra de Deus para as nossas vidas e para as nossas reuniões. E você, como futuro proclamador dessa verdade, dessa palavra que é de Deus, você deve então procurar fazer com que a sua pregação, o seu ensino, a sua proclamação do Evangelho ocupe um lugar de destaque nas celebrações, nos cultos que você vai estar participando, nas suas reuniões, nas aulas que você for dar. A igreja primitiva, ela dava muito valor à palavra de Deus. E o testemunho que eles podem nos dar é que ela dava uma grande relevância à palavra de Deus no momento da adoração, e não era o contrário. O momento da adoração era um momento de destaque da palavra de Deus. Filipe, por exemplo, quando desceu a Samaria, olha o que Lucas descreve, olha o que Lucas registra. Além dele ter registrado lá em Atos 2:42, que a igreja primitiva, que a primeira igreja perseverava no estudo da palavra, isso é, na doutrina dos apóstolos, veja o que ele escreve sobre Filipe. Filipe, descendo da Samaria, pregava-lhes o evangelho. Atos capítulo 8, versículo 5. Pedro, ao se apresentar diante de Cornélio, lá em Cesareia, disse o quê? Disse, olha, você sabe que o Senhor nos mandou aqui para pregar o Evangelho. Então, novamente, essa ideia de pregação, de deixar a palavra com liberdade para que ela possa produzir os seus efeitos, tanto nós vemos no comecinho da igreja, em Atos 2,
como nós vemos com um dos homens que Deus escolheu para ser um diácono, Filipe, capítulo 8, e agora no capítulo 10, o próprio apóstolo Pedro também, mostrando que ele tinha uma função que era pregar o evangelho. Deus tinha chamado ele lá de Jope para estar com Cornélio em Cesareia, para pregar o evangelho, e você sabe que resultado que obteve? Resultado espetacular, isso é, quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo veio sobre aqueles queridos irmãos que eram gentios, mas pelo fato de a palavra estar sendo pregada, o Espírito Santo veio e batizou-os, incorporou-os no corpo de Cristo. Outro exemplo muito claro foram os próprios líderes atenienses, isso é, os filósofos atenienses, identificaram Paulo como um pregador, como um possível pregador da verdade, ou pelo menos um possível pregador, e eles quiseram ouvi-lo mais outras vezes, ou não. Não, eles não quiseram ouvir, mas pelo menos naquela vez que Paulo falou, Paulo disse palavras da verdade. Veja, você confira lá em Atos 17 e 18, você vai perceber exatamente como é que foi essa colocação que os filósofos atenienses fizeram sobre o apóstolo Paulo. Os filósofos tinham razão, porque Paulo considerava a pregação a sua principal tarefa. Em 1 Coríntios capítulo 1, por exemplo, versículo 17, ele afirmou de uma maneira muito taxativa, olha, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. É interessante que quando Paulo foi chamado lá em Atos 9, logo depois da sua conversão, Jesus não falou para ele, Deus não falou para ele que ele devia batizar ou devia levantar ofertas ou qualquer coisa. Ele falou o seguinte, você será minha testemunha, você proclamará o evangelho para os gentios, para os judeus e para as autoridades. Então Paulo tinha convicção, tinha clareza que ele não tinha sido chamado para batizar, mas para pregar o evangelho. Diante disso, então, sem dúvida nenhuma, eu e você necessitamos deixar a palavra de Deus em primeiro lugar. O ministério abençoado do apóstolo Paulo, que fundou várias igrejas, é um desafio para nós, é um exemplo para nós, porque esse homem que se colocou à vontade de Deus, à mercê de Deus, se colocou nas mãos de Deus para pregar o evangelho, esse homem usou da palavra para trazer convicção àqueles que ainda não conheciam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se quisermos também, poderíamos usar o exemplo de Apolo. Apolo era alguém que proclamava a palavra de Deus, foi discipulado por Áquila e Priscila e saiu proclamando a palavra de Deus. Façamos isso, deixando novamente a Escritura no centro, ocupando a primazia nos nossos relacionamentos.